Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o livro Casa de Praia com Piscina, romance do Herman Koch. É um autor holandês, o livro publicado aí nos anos 2000, 2006, se eu não me engano. Eu já fiz resenha de outro livro dele, O Jantar, e temos algumas semelhanças aqui em relação ao Jantar, que também, nos dois livros, os dois livros são narrados em primeira pessoa, né, por um homem de meia idade, né, com filhos, com esposa, e que tem opiniões e comportamentos imorais, de certa forma. De certa forma, não. Com certeza, principalmente em um jantar, mas aqui também é um livro perturbador, assim, em algumas partes. Tem um final, assim, muito esquisito, assim, sabe? Você fica incomodado, sabe, com o final do livro. E no jantar também, mas aqui eu acho que ainda mais. Mas eu gostei do livro. É, não exatamente um thriller típico, assim, porque a história começa meio devagar. No jantar, ele já começa praticamente ali em ação, né? Já começa no dia em que a história quase praticamente toda se passa. Aqui não. A história se passa ao longo de alguns meses e faz alguns flashbacks e... Na verdade, ele começa a história já contando um pouco do problema que teve, porque... Falando um pouco do enredo, né? Agora, o protagonista é um médico, ele é um clínico geral, e ele é bem sincero, assim, no começo do livro, apesar de eu achar que... Depois eu vou comentar sobre isso. Em alguns pontos cruciais da história, eu não acho que ele foi muito sincero, aquela coisa do narrador não confiável, mas no começo ele dá opiniões, assim, bem sinceras sobre essa função dele de clínico geral, de que as consultas dele são de 20 minutos, mas na verdade ele não presta atenção no paciente, a maior parte dela. Ele só demora tanto para parecer que é um médico atencioso, enfim. E, e ele fala também que essa função do clínico geral é importante para que os hospitais não fiquem, os hospitais e os médicos especialistas não fiquem preenchidos com pacientes que desnecessários, pacientes que não têm problema sério, mas ele mesmo disse que às vezes isso dá um problema, né? Ele pode errar em alguma avaliação e na verdade a pessoa precisava sim de um cuidado mais especializado, mas ele disse que de modo geral isso compensa. Mas aí o que realmente importa aqui para a história é que ele recebe um ator, né, como paciente, um autor chamado Ralph Meyer, se eu não me engano. O nome do protagonista é Mark Schlossler, coisa assim. É, esse ator é um ator famoso e, e ele foi se constar com esse médico, né, com o protagonista, porque um amigo dele tinha falado que ele liberava mais fácil alguns remédios lá que ele queria conseguir. Aí, só que ele acaba, o Ralph, né, o ator, acaba convidando o médico, o Mark, para uma estreia de uma peça, né? Ele atua mais em peças. Aí ele vai para essa peça e leva junto a esposa dele, né, o médico leva a esposa dele, a Caroline. E o ator, de uma forma bastante explícita, assim, demonstra assim, interesse, demonstra desejo pela esposa da, do médico. Né? Ele não fala isso, mas o olhar dele, né, o olhar que o médico achou nojento, indica isso. Então ele não. Então ele sabe desde o começo que esse ator tem um comportamento inadequado com as mulheres. Mas
mesmo assim ele acaba aceitando o convite desse ator para passar uma parte das férias na casa de praia que ele alugou. Não é na Holanda, no começo da história é na Holanda, eles moram na Holanda, então, mas essa parte das férias, que é onde se passa a maior parte da história, eu não sei, não lembro se é na França, mas não é na Holanda, isso fica claro assim, do livro. E aí eu não vou falar por que exatamente ele quis ir tanto para essa casa de praia. E aí vai acontecer muita coisa lá, vai encontrar com um diretor de cinema, o Stanley, americano, que tá com que é um idoso, na verdade, né? Ou perto disso, mas tem uma namorada bem mais jovem que ele. E o Mark vai com a esposa, né, Carolina, apesar da Carolina também não gostar do Ralph, achar também que ele é machista e tudo mais, achar que o ator é machista, mas ele leva a esposa e leva também as duas filhas dele. Uma de 13 anos e a outra de 11 anos. Então, é um livro interessante, assim, principalmente o texto final, assim, realmente vira um thriller, o texto final. Quer dizer, não sei se chega a virar um thriller, assim, não. Eu acho que em alguma parte, assim, sim, realmente vira, mas não é, assim, não é a maior parte do livro, não. Jantar, faz tempo que eu li o Jantar, faz alguns meses. Eu não me lembro, assim, muito bem mas eu tive a impressão que lá acontece mais rápido, assim. É mais concentrado, né? Aqui é mais. São vários acontecimentos. Mas eu recomendo o livro, assim. É uma história que te faz pensar algumas coisas, sabe? E eu acho curioso, assim, quando você dá voz a personagens com opiniões tão absurdas, assim, tão. É diferente do que você costuma ouvir, assim. Porque por mais que o machismo e tudo mais seja ainda bastante presente na sociedade, mas é um machismo que é diferente, bem diferente. Eu prefiro não falar muita coisa porque eu acho que realmente pode estragar a experiência. Eu acho que é interessante você mesmo se surpreender com as opiniões aqui do médico e de outros personagens, do próprio Ralph, do próprio. Na verdade, o Ralph não é nem muito de dar opiniões, né? Mas mais de agir. Mas tem um amigo desse médico, não é nem amigo, é um professor dele, né? Que tinha também opiniões polêmicas sobre a relação entre os sexos, em questão da relação com a evolução. Ele tenta dar um aspecto científico a essas ideias. Então, eu acho interessante. A, acho interessante os livros do Herman Koch que fazem pensar, assim, ver esse tipo de personagem desconfortável. Não é assim, é um livro em primeira pessoa, né? Seria inverossímil se fosse um livro assim, muito bonito assim, em termos de estrutura, de escolha de palavras, escolha de frases, enfim. Então é um estilo bem direto, assim, mas ainda assim tem momentos interessantes, tem momentos que são engraçados, momentos tensos e eu recomendo, realmente, eu acho que não virou um dos meus livros preferidos, nem nada. Não é um tipo de livro que eu tenho vontade de reler e tal. Mas eu já tinha gostado de Jantar, assim, acho que é um livro. É, é bom pra você ler, assim, quando você tá mais cansado, assim, não quer um livro mais. Um livro realmente de alta literatura, assim, que exija mais atenção e tal. Eu gosto de ler esse tipo de livro quando eu tô, assim, mais com dor de cabeça, fico de boa. Eu gosto de ler no Kindle esse tipo de livro. Você fica no escuro lendo livro, sem precisar pensar muito, assim. Apesar de eu ter falado que o livro faz pensar, mas enquanto você está lendo, você lê assim mais tranquilo, assim, sem precisar é,
se esforçar, né, para entender alguma coisa. Você pensa depois, né? Você pensa no que foi narrado ali, mas não é um esforço assim, para compreender. Sabe? É isso, pessoal. Até a próxima. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Comentem se vocês já leram outro livro. Eu não sei se tem mais algum livro do Herman Koch publicado, aliás, traduzido, né, para português, além desses dois. Mas queria que vocês comentassem o que vocês acham desse tipo de autor. Assim. Eu recomendo em outros também, se vocês conhecerem outros nesse estilo assim, de personagens perturbados, personagens fora do usual. É isso, pessoal. Até a próxima resenha.